Versículo 35, diz assim: Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Maravilhoso esse cântico final desse capítulo, né? Então, Romanos 8, tem muitas maneiras da gente entrar nele, né? Mas, cara, é muito, isso aqui é um oceano, isso aqui. Mas, de maneira bem breve, a gente vai se propor hoje a responder 4 perguntas desse capítulo. A primeira pergunta que a gente vai responder, ela está ali entre o versículo 1 e o versículo 13. E, basicamente, a pergunta é: o que é viver no Espírito? Porque é a primeira coisa que esse capítulo vai falar. A segunda parte vai do versículo 14 até o versículo 25, que basicamente a pergunta é: o que é ser um filho de Deus? Depois, do versículo 26 até o 30, a gente vai perguntar: o que é o bem para o qual todas as coisas cooperam? Que bem é esse? E a última parte é do versículo 31 até o 39, e a gente vai perguntar: o que é ser mais do que vencedores? Tá bom? Eu vou repetir bem rápido, tá? O que é viver no Espírito? O que é ser filho de Deus? O que é o bem para o qual todas as coisas cooperam? E o que é sermos mais do que vencedores? Então, são 4 coisas que basicamente esse capítulo fala. Amém? Você está comigo, né? Não me abandona, tá? Se você está usando a Bíblia no aplicativo, não cai na tentação de... entrou uma mensaginha, que tua mente já vai viajar, vai perder o fio da meada. Aliás, eu usei por um bom tempo a Bíblia no aplicativo, porque é muito prático, né? Não precisa carregar aquele calhamaço, né? Mas depois que meus filhos nasceram, eu voltei a usar a Bíblia mesmo, a Bíblia. Primeiro, porque eu percebi que eu tinha tentação de me distrair. E segundo, é porque os meus filhos não conseguiam discernir quando o pai estava olhando o celular para ler a Bíblia. Então, eu quero que eles visualizem eu, como pai deles, lendo a Bíblia, né? Senão, o pai está ali na telinha, eles não se ligam que o pai está lendo a Bíblia. Mas tudo bem, lá estou eu falando dos meus filhos, né, como pai. O que é viver no Espírito? Gente, viver no Espírito é o contrário de viver na carne. Basicamente isso daí. Por que eu falo isso? Porque a gente sabe bem o que é viver na carne. A gente é especialista nisso, já foi falado isso aqui. Então, viver na carne, o que é? Viver na carne, Paulo já está falando no capítulo 7, é você não ter poder para realizar o bem que você gostaria. É você entender que a vida devia ser melhor, você devia ser melhor na vida, só que não rola, sabe? Sempre acontece uma coisa quando você viu, eu estou longe de ser quem eu queria. Eu estou longe de ser quem agradaria a Deus e que eu deveria ser. Então, é isso, é você se encher de tudo e você continuar vazio do principal, que é a habitação do Espírito Santo. Isso é viver na carne. Viver na carne é uma vida sempre inclinada, sempre atraída pelo pior, por pecar, por aquilo que você entende mentalmente que, cara, isso aqui é uma droga, não devia nem existir, mas eu gosto disso. Isso é viver na carne. E o resultado de viver na carne, Paulo vai falar no versículo 5 até o 8, basicamente é falta de paz, você nunca tem paz, e sempre acaba em algum tipo de morte. O resultado sempre é morte, seja a morte espiritual, seja a morte de alguma coisa que você queria cultivar e acabou por matar. Isso é viver na carne. Primeiro eu vou falar o que a gente já mais ou menos conhece, para daí, a partir desse negativo, a gente falar do positivo, né? E aí Paulo já vem, na verdade, desde Romanos capítulo 1, retratando o que é viver na carne. E na linguagem de Paulo, em Romanos capítulo 1, viver na carne é viver entregue a ídolos. É uma vida de idolatria que se renova cada dia um ídolo diferente. A gente consegue criar ídolos para adorar. E por consequência dessa idolatria, Deus nos entrega a desejos que são repugnantes. E nos quais nós mesmos sofremos. E quanto mais a gente vai conhecendo
esse conhecimento a respeito das coisas, essa noção, ela não alivia ou não faz a gente mudar o curso. É por isso que Paulo fala em Romanos 2 o seguinte: olha, você judeu, porque a igreja dos romanos era composta por gentios e por judeus, certo? Inclusive, alguns eruditos dizem que havia ali uma treta entre os dois grupos, porque o Cláudio, né, o César da época, expulsou os judeus de Roma, e eles só voltaram 5 anos depois. Então já rolou uma igreja, e aí os crentes judeus tiveram que sair fora, e quando eles voltaram 5 anos depois, os crentes gentios já estavam em outra vibe, vamos dizer assim, e aí os crentes judeus voltaram e falaram: não, mas espera aí, vocês estão muito longe do judaísmo, e aí começou a rolar uma pressão ali. E Paulo vai dizer o seguinte: olha, o gentil é pecador e o judeu não pode se achar melhor. Porque a diferença do judeu para o gentil é que o judeu ele só conheceu mais, recebeu mais. E aquilo que é para ser um privilégio, e é um privilégio, na verdade sai pela culatra. Porque daí quando ele peca igual o outro, mas conhecendo mais, isso faz dele um transgressor maior ainda. Então, quando a minha filha mais velha eventualmente belisca o meu filho mais novo, isso é mal, e ela sabe que é mal porque ela faz isso escondido. Mas quando eu falo para ela: Bianca, você é errado beliscar o seu irmão. Se você beliscar, e aí de repente ela vai lá e, mesmo com esse conhecimento do pecado, ela vai lá e belisca mais uma vez. Isso não acende a ira do pai? Porque ela está transgredindo apesar do conhecimento do que é o certo. E é isso que Paulo vai falar: a lei é boa por si só, mas a lei só torna o ato do pecado ainda mais, a transgressão fica maior ainda. Então não tem vantagem do judeu, e Paulo vai concluir em Romanos 3 que na verdade está todo mundo debaixo do mesmo problema. Está todo mundo morto em pecado, encerrado sob o pecado, não há um justo sequer. O que Paulo está falando no capítulo 1, 2 e 3 de Romanos, só para a gente dar um contexto bem breve, é o seguinte: todos estão mortos sob o pecado. Não importa se você morreu afogado a 30 metros de profundidade nessa lama ou a 1 centímetro. Quantos centímetros ou quantos metros são necessários para que uma pessoa morra afogada? Quantos metros de submersão são necessários? Não, precisa pelo menos uns 10 metros. Uma pessoa, para morrer bem afogada, ela precisa mergulhar 10 metros de profundidade. Aí alguém vai dizer: olha, realmente a pessoa morreu bem afogada. É assim? O que precisa para uma pessoa morrer afogada? O suficiente que o nariz e a boca dela, a água cubra. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, talvez os gentios aí, na ignorância, eles estão a 10 metros, mortos 10 metros na lama do pecado, e você judeu está só 10 centímetros. Mas vocês estão mortos. Não importa, a questão moral aqui não é o suficiente para tirar o nariz fora da água. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Então Deus tinha que fazer alguma coisa. Então essa é a nossa condição, entende? Que condição é essa? A condição é que o pecado borbulha dentro do nosso coração como se fosse uma nascente de lama, e isso vai se espalhando pelos nossos membros. E isso afeta o nosso corpo físico. Então os nossos neurônios começam a fazer conexões ali e produzir o quê? Pensamentos malignos, cara. É uma nascente de coisa podre. E isso transborda, isso vem para o nosso olhar malicioso, isso vem para as nossas atitudes, para as nossas palavras que machucam. Isso se espalha, os nossos membros se tornam ferramentas para que o pecado se manifeste no mundo físico. E à medida que o pecado vai jorrando de dentro para fora, isso se manifesta de maneira tirânica sobre o nosso corpo. A gente não consegue evitar de pecar, a gente não consegue fazer outra coisa senão pecar. Só muda o tipo de pecado. Alguns pecados são pecados de arrogância, outros são pecados, pecados bestas, animais, mas a gente não consegue não pecar. E o pecado, ele que reina, né, na linguagem de Romanos 6, o pecado reina no nosso corpo, nos obriga a gente a oferecer os nossos membros físicos como instrumentos escravos da sua tirania. A gente não consegue fugir disso daí. Então o pecador não tem nenhuma arma contra o pecado,
porque toda arma que o pecador tenta contra o pecado, por exemplo, a virtude moral, a disciplina, tudo isso daí só produz mais pecado, que é orgulho no ser humano, e não tem como você combater o pecado com uma arma pecaminosa. Seria como apagar o fogo com mais fogo. Então, nós estamos perdidos num fogo crescente que vai culminar no fogo da perdição eterna no inferno. E aí, graças a Deus que Paulo vai falar, então, na sua carta, que Deus teve uma estratégia para nos livrar de viver nessa carne. E quando falo de carne, é esse modelo de vida de pecado. Qual foi? Deus entrou na carne. Certo? Deus mandou o seu Filho se encarnar e entrar na carne, entrar nesse cenário. Ou seja, Ele enviou a santidade perfeita da pessoa do seu Filho para mergulhar nessa humanidade lamacenta do primeiro Adão. Porque isso que eu estou falando de viver na carne, a gente sabe bem, porque isso é comum a toda a humanidade está nesse contexto. E uma vez encarnado, Ele mergulhou até a região mais profunda, Filipenses vai dizer isso, até a mais baixa humilhação, e embora sem se contaminar. Então Ele entrou na nossa realidade, mas não, Ele mergulhou, mas não se molhou, porque Ele era santo, apesar de estar em carne. É como se fosse um neoprene, entendeu? O cara com neoprene, ele está dentro do mar, mas o mar não toca ele, embora ele esteja mergulhado, sabe, é uma coisa doida, né? Então é como se essa santidade, a priori e ao longo de toda a vida do Senhor, fosse esse neoprene, que não deixou ele se manchar com o pecado, embora ele mergulhasse até o mais profundo, para de baixo para cima ele estancar essa nascente de lama, e fazer o movimento de baixo para cima subir. Ele se colocou debaixo dessa massa de pecado, e a partir daí ele sobe. Quando ele sobe, ele vem arrastando junto de si pecadores, para emergir dessa lama e para ressuscitar eles e fazer com que o ar da sua glória, da sua natureza entrasse agora pelos pulmões desses homens afogados. E aí Paulo vai dizer que todos os que creem no seu nome, então foram esses que foram justificados, foram arrancados lá de dentro do pecado, foram ressuscitados em Cristo, eles foram libertos. E que poder é esse que fez com que Cristo saia lá, venha de cima para baixo, depois de baixo para cima? Que poder é esse? É o poder do próprio Espírito Santo. Então, Paulo vai dizer agora em Romanos 8 isso, que a gente vive no Espírito. O cristão foi chamado para viver a vida no Espírito e não mais na carne. E o que é a vida no Espírito? É exatamente o oposto de tudo que eu falei até aqui. Que você já, por raciocínio, já entendeu, mas eu faço questão de falar, porque é maravilhoso demais para a gente não falar. Já que falamos tudo que não presta, vamos falar tudo que presta agora. Então, o que é? Viver no Espírito, então, é exatamente isso, é descobrir com um poder sobre-humano de realizar o bem que você queria, mas nunca conseguia. Viver no Espírito é ser habitado por Ele, não ser mais vazio, é ter uma vida agora inclinada e atraída exatamente para aquilo que é santo. É como se antes você sentisse uma atração errada pelo que é mal, mas agora é o contrário, o oposto. Você sente atração pelo que é bom, pelo que é santo, pelo que é justo, pelo que é maravilhoso, pelo que é de boa fama, pelo que é honesto. Ser habitação de Deus, e agora você agrada a Deus, e o resultado disso é que você tem paz. E que antes você fazia tudo para ter paz, ou chutava o balde, não tinha paz, mas agora a paz brota, e a paz excede o entendimento, inclusive das circunstâncias que estão à tua volta. Você tem paz, e você tem vida, e você gera vida em você mesmo, pelo Espírito, e através de você, Cristo também gera vida espiritual naqueles que te cercam. E aí agora você identifica e quebra no coração todo tipo de idolatria, e você é inflamado de maneira incontinente por desejos de pureza. Olha que coisa estranha para um pecador nato. E esta vida, conforme o Romanos 5, é uma vida, Paulo chama da vida da nova humanidade. Você agora pertence a uma nova raça humana. Você já não está mais debaixo da humanidade típica, que é a humanidade de Adão, pecadora. Mas agora Cristo, quando Ele ressuscita dos mortos, então, depois do seu sacrifício vicário, Ele
ele inaugura uma nova humanidade, que na verdade não é nova, porque é, na verdade, a mais antiga humanidade, é a humanidade original, antes da mordida naquele fruto proibido, é essa humanidade. Então agora a gente é humano, mas não é comumente humano, nós somos especialmente humanos. Esse é o povo, e essa é a vida no Espírito, é a humanidade restaurada, cara. É a humanidade à imagem e semelhança do Senhor. Então, a gente reconhece isso daí, e agora dentro do coração borbulha uma fonte que jorra para a vida eterna, não é mais lama. E isso se espalha também pelo nosso corpo. Isso começa a produzir conexões de neurônios na nossa mente que são parecidos com os pensamentos de Jesus Cristo homem. Isso gera um olhar de compaixão, de discernimento para quem precisa de ajuda, para quem está sofrendo. Isso gera atitudes, isso gera palavras que você olha e fala, uau, isso veio de mim mesmo, será? Será que foi algum livro que eu li? Mas não foi, foi o Espírito Santo que colocou isso em mim. De eu ter compaixão, de eu não entrar na vala comum, no curso natural dos pecadores, dos discursos, das críticas, dos pecados. O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo com você é que agora você não é mais a própria fonte que jorra dentro de você. O Espírito Santo está aí dentro e agora você tem uma nova vida. Essa é a vida no Espírito. E a linguagem de Paulo em Romanos 6 é que agora o pecado já não reina no nosso corpo mortal. Então a gente já não é mais obrigado, forçosamente, a oferecer os nossos membros como instrumentos do pecado. Porque a gente foi liberto. Agora, essa disposição que a gente tinha de não questionar o pecado e de ir lá e fazer a besteira, deve ser a mesma disposição com a qual a gente agora deve nos oferecer, ou oferecer o nosso corpo, como instrumento de justiça para que Cristo seja glorificado. E é isso que Paulo vai falar. Então, isso é viver no Espírito, é ser guiado pelo Espírito Santo. E agora, o crente que, como pecador antes, sem Cristo, estava totalmente desarmado na luta contra o pecado, agora ele está armado. E não é com qualquer arma, porque Paulo vai falar em Romanos 8:11, que essa arma contra a qual ele deve mortificar a vida da carne, é a habitação da Santa Trindade habitando nele. Cara, isso é doido demais. Não é qualquer arminha. É a presença real, gloriosa, do Espírito que ressuscitou a Cristo entre os mortos. Daquele que pelo Espírito ressuscitou a Cristo dentre os mortos, ou seja, Espírito, o Pai, e do próprio Jesus Cristo, que foi ressuscitado dentre os mortos. Então, a Trindade habita em você, isso que Jesus tinha prometido na última ceia. Se eu for, eu e o Pai viremos, habitaremos, faremos nele morada. Se eu for, enviarei o Espírito Santo. Então, a Trindade agindo hoje habita dentro do crente, para dar força e graça, para ele reagir e mortificar o pecado. Não é glorioso isso, gente? E onde que vai culminar isso daí? Isso vai culminar e aumentar cada vez mais, até o céu se encontrar com a terra, até que a glória seja transbordante e eterna. Isso é viver no Espírito. E isso está ao nosso alcance. Aliás, isso é o básico, porque daqui Paulo vai galgar coisas e revelações ainda maiores nesse capítulo. Que é a segunda parte, quando Paulo avança e fala o seguinte, olha, agora eu vou falar uma coisa para vocês, versículo 14. Todos esses que são guiados pelo Espírito, como se não fosse suficiente, eles não são só guiados pelo Espírito, eles não vivem só no poder do Espírito, mas todos esses que foram chamados, todos esses que são guiados pelo Espírito, são filhos de Deus. Agora é um patamar acima ainda. E aí você, por filiação de Deus, a gente pode falar muitas coisas extraordinárias, é muito vasto, muito profundo, mas eu vou me ater só com aquilo que Paulo fala nesse capítulo, versículo 15, 16, 17, 26, e basicamente Paulo enfatiza o seguinte, primeiro, a filiação troca o medo de antes pela tranquilidade da intimidade com Deus. Então não é só um espírito guia que conduz agora, que faz você se comportar de maneira santa. Não, é mais do que isso, porque esse espírito comunica que você é filho de Deus. E se você é filho de Deus, você não vê mais como Deus como as pessoas viam antigamente. Esse Deus está louco para me castigar. Ele está louco para me fulminar, para me jogar no inferno, porque eu sou um transgressor da sua lei. Não, Paulo diz, olha, agora você não tem mais temor, porque agora você chama esse terrível Deus justo e santo de papai.
certo? Porque agora você é filho dele. E aí ele avança no versículo 16 e fala, olha, no versículo 16 ele diz assim, o mesmo Espírito testifica em nosso Espírito que somos filhos de Deus. O que é testificar? É afirmar, é dizer isso é uma realidade. Esse é o que faz uma testemunha. Então o Espírito ele avança e fala não só, olha, ele é o seu papai agora, mas ele continua e diz a filiação, ele te diz quem você é. Então aqui na vida no Espírito e na filiação de Deus cessam as crises de identidade. Quem sou eu? Por que eu sou assim? Por que eu não sou diferente? E a resposta é que o Espírito Santo vem e joga um balde de água fria em toda espécie de confusão. E diz, você é filho de Deus. Quando você quer se exaltar, ele fala, não se exalte, porque você é filho de Deus. E Deus não é orgulhoso, arrogante. Olha para Cristo, lembra do exemplo de Cristo. Tem em você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual sendo em forma de Deus, não se apegou ao ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou. Você está entendendo? Ele sempre vai fazer esse movimento de correção do teu curso, a partir do posicionamento de você ser filho. Se você está mal, se você está triste, magoado, poxa, eu vou reagir dessa maneira, eu vou reagir com violência, eu vou reagir dizendo umas verdades aí, desbocando aí, ofendendo todo mundo, porque também todo mundo me ofende. O Espírito Santo vem e fala, ei, calma, não seja assim, porque você é filho de Deus. Então, ele te posiciona na tua identidade, que é a raiz do teu comportamento. E Paulo avança no versículo 17 e fala, olha, não é só uma questão de cessar o medo, nem de ter intimidade com esse grande Deus, nem de fazer cessar as confusões e as crises de identidade, mas também é algo futuro. Você é herdeiro. Porque você é filho, você é herdeiro, co-herdeiro de Cristo e herdeiro de Deus. E isso nos dá uma tranquilidade e uma esperança. Por isso que Paulo vai falar de filiação, ele começa a falar de esperança junto. O que Paulo está falando? É que você pode estar sofrendo agora, você pode estar sendo injustiçado, injustiçada agora, mas não se preocupe, porque você já está em posse do bilhete sorteado da loteria. Você já sabe que ganhou. Você só não conseguiu sacar o prêmio completo. Como seria a nossa vida se a gente já soubesse que a gente ganhou a mega da virada? Mas que isso já é uma realidade, esse bilhete está tatuado onde ninguém pode arrancar da gente. E a gente ainda precisa esperar algum período de tempo até sacar o prêmio. E enquanto você espera, você é obrigado a disfarçar. Como é que seria a tua segunda-feira? Como é que seria quando o teu chefe te falasse as besteiras? Você ia olhar e falar, você ia rir. A felicidade ia transbordar de você mesmo quando as coisas corressem mal. E quando alguém te ofendesse, aquilo você ia ser desprezado, aquilo não faz sentido. Você ia ter pena da pessoa, do pobre, coitado, que xingou você sem ter noção de quem você é. Você é o ganhador da mega. E as pessoas perceberem isso é só uma questão de tempo. Você seria ansioso por essa alegria. É isso que Paulo está falando. Nós somos herdeiros de Deus. E isso nos dá consolação e encorajamento para que a gente sofra. Por isso que ele diz, é certo que com ele reinaremos, se com ele também tivermos sofrido. Então você suporta o sofrimento, porque você sabe o que te espera. Esperança da glória. Isso é viver no Espírito, isso é filiação com Deus. E aí o terceiro fato da filiação é que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Versículo 26. Já estamos no versículo 26, viu? Estou sendo rapidinho até. 27 minutos e nós estamos no versículo 26. E o versículo 26 vai dizer que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. E a ideia aqui é de um pai que consegue entender o que o filho quer dizer e falar para alguém aquilo que o filho está precisando. E eu entendo bem disso daí. Porque os meus filhos falam um idioma que não é português e não sei de onde vem, mas eu entendo o que eles querem dizer. Não sei se você é tio, você sabe do que eu estou falando, né? Né? Ele está querendo isso, aquilo. Você olha assim e fala, cara, você é médium, né? É porque você conhece
as necessidades, os anseios, o jeito, as limitações do seu filho. Então você consegue traduzir e ajudar ele nas fraquezas, tanto identificando o que ele precisa, quanto intercedendo em favor dele, tipo, ele pediu um sorvete, tia, dá o sorvete para o moleque, né? Isso daí é o que o Espírito Santo está fazendo no papel de filhos de Deus junto a nós. E é maravilhosa essa passagem, porque ela fala de 3 gemidos, né? Se você olhar no versículo 26 até ali, você vai ver, não por acaso, Paulo falando de 3 situações de gemido. Primeiro, o primeiro gemido acontece dentro do universo, do escopo do universo, num plano maior. Dentro do universo, toda a criação de Deus geme. E que gemido é esse? Um gemido de dor e agonia. Por quê? Porque é como se fosse como se a criação estivesse num trabalho de parto, ansiando e agonizando para que se manifestem os filhos de Deus, certo? E filhos de Deus aqui é teleios, né? Ou seja, são filhos maduros, não são os bebezinhos, são os filhos maduros de Deus. Então a ideia é que Paulo está falando é que esses filhos vão amadurecer, nem sempre eles vão ser filhinhos, até porque em Gálatas ele vai dizer que os filhinhos, quando são muito pequenos, eles não realizam o direito de herança, e a ideia é que o Espírito Santo nos amadureça para que a gente desfrute da herança. Então são filhos maduros, e a criação sujeita à vaidade pelo pecado de Adão, ela está ali agonizando, porque ela quer voltar ao seu propósito original, do qual ela foi esvaziada, por isso a vaidade da criação, a qual ela foi sujeita. Então o primeiro gemido dessa passagem é um gemido de dor, de agonia, dentro do universo, dado pela criação aos olhos de Deus. O segundo está ali no versículo 23. Dentro dessa criação agora, tem outro gemido, certo? Dentro do universo tem um gemido da criação. Dentro da criação tem outro gemido, que é o gemido dado pelos filhos de Deus. Que gemido é esse dos filhos de Deus? É a expectativa pela redenção dos seus corpos. Porque embora a vida do Espírito esteja aqui, nós ainda lutamos contra as decadências do nosso corpo. Nós ainda lutamos contra as nossas tendências pecaminosas que se manifestam no nosso corpo. Então a gente anseia pelo dia em que Cristo volte, que se manifeste em glória, porque como diz Colossenses, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nos seremos manifestos juntamente com Ele. Então a gente está ali agonizando também, é um grito de agonias, chamado Maranata, ora vem Senhor Jesus, que todo o meu sofrimento e o sofrimento dessa criação seja passado, volta Jesus, eu amo a sua vinda. Mas há um terceiro gemido aqui, que é dentro dos crentes. Então dentro do universo tem o gemido da criação, dentro da criação tem o gemido dos crentes, dentro dos crentes tem alguém gemendo, e esse alguém é ninguém mais do que o Criador de tudo. É o Espírito Santo gemendo com gemidos inexprimíveis. A ideia é gemidos ininteligíveis, gemidos que ninguém consegue decifrar, gemidos que a gente não consegue descriptografar, porque são gemidos intra-trindade. É Ele dentro da trindade intercedendo pelas nossas fraquezas. Cara, o que é ser filho de Deus? Você já pensou? Será que é pequeno o privilégio de ter esse Espírito gemendo dentro do crente, em favor dele, dentro da trindade, que habita e se rela esse crente? Cara, isso é demais. É demais, gente. Cara, se você comemora o gol do Brasil no final da Copa, isso não mexe contigo, cara, vai ver a Copa. Porque, cara, isso é maravilhoso demais. E aí, isso é ser filho de Deus, não é pouca coisa. E aí Paulo vai continuar e subir mais um degrau ainda. A gente fala, cara, não pode ser melhor que isso. E Paulo vai e sobe mais um degrau. Ele passa para a próxima fase do game, com coisas mais gloriosas ainda. E ele vai dizer, no versículo 26, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos.
Então, Paulo continua avançando, e Paulo fala, ó, gente, agora que vocês estão estupefactos, eu quero dizer para vocês que o plano de Deus não é só justificar os pecadores, não é apenas perdoá-los, o plano de Deus não é nem mesmo somente habitar neles, não é apenas adotá-los como seus filhos, prometer herança gloriosa e eterna para eles. Tem mais ainda, e esse mais é que no coração de Deus, desde a eternidade passada até a eternidade futura, queima um plano, e esse plano, cara, é o coração, é o cerne de tudo. Esse plano, esse master plan, que Deus tem no centro do seu coração, ardendo, Ele vai fazer tudo o que for preciso para realizar, e isso que nós estamos falando é só um caminho em direção a esse centro. E essa é uma das passagens mais extraordinárias da Bíblia. Qual é esse ápice? É que Ele não poupará meios, custos ou sacrifícios para realizar, Ele vai se usar de todas as coisas, das boas, das ruins, das felicidades e das tragédias, para nos tornar semelhantes ao Seu Filho. É isso. Esse é o bem para o qual todas as coisas cooperam. Não é o bem-estar seu nem o meu. Porque se fosse o bem-estar seu e meu, só as coisas boas iam cooperar. Concorda? E às vezes a gente confunde, fala, Deus, mas espera aí, todas as coisas cooperam, mas isso aqui não está cooperando não, isso aqui está avacalhando com o meu plano. Isso aqui está acabando com a minha raça, isso aqui está me tirando do sério, isso aqui está acabando com meus nervos. Por que isso aqui? Parece que o Senhor arquitetou isso daí contra mim? Nem todas as coisas cooperam para o meu bem-estar, e eu te amo, a gente fica em crise, mas não é o teu bem-estar, não é o teu bem-estar, é o bem que Deus tem no seu coração. E qual é o bem maior que Deus pode desejar para alguém? É torná-lo semelhante ao seu Filho. Cara, não tem nenhum privilégio maior no universo, os anjos não têm esse privilégio, mas Ele concedeu a mim e a você, e Ele não vai desistir. Se tem uma coisa que Deus está determinado, e que ninguém ou nada vai impedi-lo, é de fazer com que esses salvos sejam semelhantes ao seu irmão mais velho, que é Cristo Jesus. E Ele vai se usar de tudo e de todos para isso. Algumas ferramentas serão finas, sutis, mas outras serão brocas, serão britadeiras, serão retroescavadeiras cruéis, dolorosas. Em outras palavras, serão as imperfeições e pecados de pessoas, situações, relacionamentos. É Deus, não é o diabo. Poxa, mas tinha tanta gente para eu casar, mas parece que eu casei com a pessoa que mais consegue me tirar do sério. Exatamente. Pô, tinha tanto amigo para eu andar, e eu até orei e fui criterioso, e parece que aquela pessoa vem e pisa bem nesse calo. Exatamente. É Deus se usando daquela pisadinha de calo para trabalhar Cristo em você, para esculpir o seu Filho na nossa vida real, aqui em julho de 2022, é isso mesmo. Então, esse é o bem, e Deus está tão determinado, tão assim, tão decidido, vamos usar o plano, né, como se Deus alguma vez duvidasse, que Ele vai realizar isso até o fim. E a prova disso, e Paulo enfatiza isso no versículo 30, quando ele começa a conjugar os verbos desse propósito eterno de Deus, que começou na predestinação antes da fundação do mundo. Paulo vai pôr os verbos no passado, velho. Tipo assim, ó, já acabou, isso aqui já não vai deixar de acontecer, isso aqui pode falar que já... Então Paulo vai dizer ali, ó, aos que predestinou, também chamou, aos que chamou, justificou, aos que justificou, a esses também glorificou. Sabe quando você tem certeza que você vai fazer isso daí, você toma a decisão, e você fala, bora, já era. Então, é Deus falando assim, ó, é isso que eu vou fazer, vou esculpir meu filho nesses cristãos, não apenas justificar, não apenas perdoar, eu vou tratar eles para que eles se tornem semelhantes a meu filho. É isso aí, já era. Já na cabeça de Deus está feito, já predestinei, já chamei, já justifiquei, já glorifiquei. Cara, ninguém pode mudar isso. E isso enche você de esperança, correto? Porque se fosse só justificar, beleza, fui justificado, amém. Aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Então, cara, mas Deus não parou, Deus não concluiu a obra dele, o projeto dele aí.
Pelo contrário, aí que ele falou, beleza, já está justificado. Agora, assim, ó, força total na máquina, vamos amassar esse peão, né? E aí o cara fala, pô, quando eu não era crente, parece que sofria menos. Mas é claro, você estava prontinho, do jeito que o pecado queria. Mas agora você entrou com outro projeto, cara. Cristo está querendo tornar você e eu semelhantes. Deus está querendo tornar a gente semelhante a Cristo. É lógico que a coisa vai desandar. É lógico que vai doer. É lógico que vai apertar. É lógico que vai lixar. Então não adianta fugir da lixa. Você pode olhar no plano natural, ficar magoado com esse, discutir com aquele, dar um pé na bunda desse, daquele. Tudo bem. Mas você só vai adiar o inevitável. Deus vai levar essa obra até o fim. E aí, Paulo vai dizer o seguinte, olha, gente, fica subentendido, na verdade, isso que ele diz, mas esse tipo de coisa parece fazer todo sentido sábado à noite, né? Depois de um momento de louvor, tu senta, reflete, amém, Senhor, faz isso comigo, amém? Mas, cara, isso é muito difícil. É tão difícil que Paulo começa esses versículos falando o seguinte, nós sabemos. O que ele diz ali no versículo 28? Sabemos que todas as coisas cooperam. Ele não está falando assim, olha, eu tenho um sentimento tão gostoso quando eu estou me sentindo bem, de que todas as coisas realmente cooperam. Não, Paulo não está falando isso. Porque essas coisas parece que tem hora que você fala, cara, não acredito, não pode ser. Então, Paulo, ele não se baseia nesse entendimento no seu sentimento, no seu humor. Ah, hoje eu sinto que Deus me ama, então Ele está trabalhando em meu favor, apesar das coisas não serem como eu queria. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, olha, eu sei. E esse saber que Paulo fala aqui, no sabemos que todas as coisas, é um saber não do conhecimento, é um saber da convicção profunda. Cara, é assim, Deus vai fazer com que todas as coisas cooperem para esse propósito mais glorioso de me tornar semelhante a Cristo. Porque se a gente não se firmar em cima dessa convicção profunda, não, eu sei que Deus está cuidando de mim, a gente vai balançar. É o mesmo tipo de convicção que Jó usa lá no capítulo 19, 25, quando ele está lá, no ápice talvez do seu sofrimento, e Jó se levanta e fala, mas eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra. Sabe, eu não estou sentindo isso agora, eu não estou vendo isso agora, parece que Deus não me ama mais, na verdade, parece que Ele abandonou. Não, mas eu sei, acima do que eu sinto, acima do que eu queria, acima do que os meus sonhos almejam, eu sei. E eu não posso deixar de saber. É uma convicção total. E o salmista diz isso daí, no Salmo 56, 9, ele diz, uma coisa eu sei, que Deus é por mim. E é desse Salmo 56, 9, parte B, que muitos dizem que foi dali que Paulo tirou. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque Ele é por nós. O salmista diz, uma coisa eu sei, Deus é por mim, Deus está do meu lado do time, nós somos do mesmo time. Ele não está me dando carrinho para ser expulso, nós somos um companheiro aqui nessa jornada. E outros cristãos, você vai ver também, o cego curado, no meio daquela confusão, mas quem te curou, mas quem é você, mas você era cego, mas não pode ser, começaram a fazer a cabeça do cara, o cego parou e falou assim, o ex-cego, né, em João 9, 25, falou, cara, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo, foi Jesus que me curou, você está entendendo? É esse tipo de atitude que a gente tem que ter. Cara, não estou sentindo, não está legal, eu preciso de um retiro para voltar a sentir, beleza, amém, mas cara, você não se baseia pelo seu sentimento, você se baseia pela convicção, a convicção que a palavra de Deus te dá, do que Ele está fazendo em você e em mim. E aí o próprio Paulo vai dizer isso daí, quando ele está prestes a ser decapitado lá em 2 Timóteo 1,12, o próprio Paulo, né, fala, Paulo, você escreveu isso daí, mas cara, não, ninguém pode falar de Paulo. Paulo está prestes a ser decapitado, ele sabe que a cabeça dele vai rolar, já lá no final da sua jornada, ele fala, eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Lá em 2 Timóteo 1,12, o que Paulo fala? Olha, ele diz, por essa causa eu sofro, mas eu não me vergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido, ele continua o mesmo. Mas Paulo, vão cortar a tua cabeça, cara. Poxa, Deus mandou um anjo lá, libertou Pedro da cadeia, será que não vai rolar isso? Eu falei, cara, não sei, eu sei que eu estou sofrendo, mas uma coisa eu sei em quem eu tenho crido. Ele continua o mesmo, independente da minha cabeça ir para a guilhotina, ir para a espada ou não. Ele fala, eu sei em quem eu tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar
o que eu lhe confiei até aquele dia. A história não termina aqui, gente, é até aquele dia que a obra vai. E, por fim, então, para a gente ir, a gente vai fazer a última pergunta. O que é sermos mais do que vencedores? Versículo 31 em diante. E nessa hora que Paulo chega a essa conclusão do plano master de Deus, ele fala no versículo 31, né? Ele fala: que diremos, pois, a estas coisas, ou em vistas destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí ele entra numa zona de segurança. Cara, é como se Paulo estivesse escalando cada vez uma revelação maior, ele chega no pico, aí ele olha para trás e fala: cara, o que eu vou dizer aqui dessa paisagem, cara? Cara, Deus está com a gente. E o que são estas coisas? Que diremos destas coisas? Que coisas são estas? E os estudiosos dizem: olha, é o que ele está falando desde Romanos 1, cara. Olha da profundidade da lama que ele nos arrancou, olha o que ele está fazendo e olha onde ele está nos trazendo, olha onde ele vai nos levar. E Paulo fala: cara, não tem como dar errado mais isso aqui. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E Paulo termina dizendo o seguinte: olha, tudo podia dar errado. Sabe, o diabo, conforme Apocalipse 12, se eu não me engano, ele está lá acusando. Na verdade, a própria lei de Deus nos acusa e nos denuncia como pecadores. Mas Paulo vai perguntar: tá, mas ele não poupou nem o próprio filho dele, então quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Deus justificou eles. Eles não estão mais baseados nos méritos deles, para que eles sejam acusados pelos desméritos deles. Não. Eles estão blindados debaixo do sangue que verteu na cruz, e esse sangue é de Cristo. O Filho que o Pai não poupou para justificá-los. E aí ele continua dizendo: olha, nada, sabe, nada vai separar, né? Você fala: quem os condenará? É Cristo. Sabe, como você era facilmente afastado de Deus antes disso, certo? Qualquer coisa te afastava de Deus, qualquer coisa te derrubava, qualquer coisa te tirava do trilho. Mas agora você vive no Espírito, o Espírito habita dentro de você. Ele trocou o teu coração de pedra por um coração de carne. Glórias a Deus por isso. Então Paulo vai nessa crescente, né? Ele fala: olha, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome. Paulo começa a enumerar tudo coisas que geralmente fazem com que a gente ache que o amor de Deus não está mais presente, que Deus não nos ama, ou que nós deixamos de amar a Cristo, certo? Que são o quê? São sofrimentos terríveis da vida. E Paulo começa a perguntar, parece que ele está gargalhando, ele começa a perguntar: mas tu acha que isso, espada, fome, nudez, perigo? Não, isso é o nosso dia a dia, cara. A gente come isso no café da manhã, certo? Todos os dias nós somos entregues à morte. Todos os dias amar a Cristo e ser amado por Ele é sinônimo de rejeição nesse mundo. Então isso não nos surpreende, o fato é que isso agora não nos afasta mais. E aí chega a grande pergunta: o que é sermos mais do que vencedores? É uma coisa muito tirada do contexto, e aqui a gente vai encerrar. Sermos mais do que vencedores é o típico adesivo de para-choque de caminhão, né? Eu sou mais que vencedor, cara. Eu não aceito isso daí não, eu sou mais que vencedor. O que Deus está falando ali? Será que tu vai... Olha, tu nasceu para ser mais que vencedor. Você é uma estrelinha, cara. Você, olha... Irmão, se isso fosse verdade, cada vez que a gente perde, e os cristãos perdem muitas vezes, pô, isso é uma mentira, então. Se isso fosse verdade como muita gente leva, bastaria que o time de futebol descobrisse esse versículo na Bíblia e contratasse um crente para o time. Nunca ia perder, porque ele é mais que vencedor. Eu quero ter esse cara no time. O técnico é mais que vencedor. Pronto, acabou. Não precisa nem escalar mais ninguém. Não, porque eu vou passar no vestibular. Não estudei direito, mas assim, ó, sou mais que vencedor. Será que é isso que a palavra de Deus está falando? Lógico que não. Isso seria um triunfalismo irreal e uma mentira, sabe? A questão é que nem sempre a gente vai vencer os problemas, nem sempre a gente vai vencer as situações que nos machucam. A gente não vai conseguir se desvencilhar delas. Às vezes a gente vai ter que carregar realidades e relacionamento o resto da vida. Nem sempre a gente vai vencer as doenças, e muitas delas poderão nos matar. Isso é uma verdade.
Ontem eu descobri que um amigo meu jovem está com câncer no pâncreas, cara. Ele tem um filho da idade da minha filha, de 6 anos. Um cara super atleta, crente, temente a Deus. Eu não sei o que vai acontecer com ele. Não, mas tu vai ser curado, tu vai vencer esse câncer, porque em todas as coisas tu é mais que vencedor. Mas a palavra não está dizendo isso. A palavra não vai dizer, olha, mais que vencedor no câncer, mais que vencedor. Não está falando isso daí. Ele está falando em todas estas coisas. Que coisas são essas? Sofrimentos. Em todas, em meio a todas essas coisas, você é mais que vencedor. Por que mais que vencedor? Porque nenhuma dessas coisas vai vencer em tentar separar você do amor de Cristo. Então você pode sofrer e morrer, mas em meio a isso tudo, isso não terá poder para fazer com que o amor de Cristo se afaste de você, e nem que você se afaste de amar a Cristo. Entendeu? Então eu não sei se o meu amigo vai morrer, mas eu oro a Deus, para que mesmo que Deus o recolha através do câncer, e o câncer vença ele, vença apenas o corpo físico dele, mas nunca vença ele, de tirá-lo da posição que o Criador colocou ele. É por isso que Paulo vai começar a enumerar coisas da criação. Olha, nem isso, nem demônios, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem coisa alguma. Paulo está falando, cara, tudo isso, por mais assustador que seja, tudo isso está na esfera da criação. Eu estou falando que nada vai nos separar do Criador. Entende? E desse amor de Cristo Jesus. E isso, irmãos, é o que mais tem dado testemunho do Evangelho ao longo desses milênios de cristianismo. As pessoas continuam agarradas com Jesus em todas essas coisas. Em todas essas coisas elas são mais do que vencedoras. Nada arranca as pessoas dessa posição. Não, mas nós vamos jogar esses caras com as suas famílias e com os seus bebês na arena e nós vamos soltar os leões para que arranquem eles aos pedaços. Não, mas isso não vai dar certo, cara. Os caras vão continuar inseparáveis do amor de Deus em Cristo Jesus. Então, mas então nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu queria terminar dando um exemplo ali do século XIX, de um homem chamado, ele era um advogado, o nome dele era Horatio Spafford. Ele era um advogado muito bem sucedido em Chicago. E à medida que o Spafford ele começou a ganhar suas causas, ser um advogado bem sucedido, ele foi pegando todo o seu dinheiro, foi investindo no ramo imobiliário, em imóveis. Só que em Chicago, em 1872, os imóveis não tinham seguro, e era tudo de madeira. E aí, no dia 8/10, houve um evento chamado o Grande Incêndio de Chicago. E o cara faliu, cara, porque ardeu a cidade toda, pelo menos os seus imóveis. Ele ficou praticamente quebrado, do dia para a noite. Ele era um cara que amava a Deus, ele era um cara fiel a Deus, ele era um cara que servia na igreja local, e de repente, se quebrou. É de ficar revoltado, né? Eu sou aqui, eu abençoo, ajudo as pessoas, tal, e não fiz nada de errado, não foi legal, eu sirvo a Deus. E agora, fali, casado, 4 filhas. E a história diz que ele não falou nada. Amém, vamos seguir em frente. E daí ele ficou muito estressado, assim, pesado, o que ele ia fazer, como é que ele ia alimentar os filhos, começar do zero, começou e tal. E aí ele começou a juntar um truquinho, 1 ano e pouco depois disso, ele estava já se equilibrando nas pernas. Ele era amigo do pregador Moody, um grande evangelista. E o Moody falou para ele, cara, eu fui convidado para pregar na Inglaterra, por que você não tira uns dias de férias? E vai lá, vê lá, e aí você também conhece a Inglaterra, dá uma arejada na sua cabeça e tal. Falei, cara, boa ideia, eu vou. Você é um homem de Deus, Moody. Uma excelente ideia. E ele foi, só que quando ele chegou lá, na véspera da viagem, surgiu uma oportunidade de trabalho para ele. Ele falou, cara, e agora? Que coisa, né?
Quando o cara não está de férias, não aparece trabalho. Quando o cara vai de férias, né? E ele embarcou, a mulher com as 4 filhas, falou, vão indo que eu vou no próximo. E no meio do Atlântico, outro barco bateu no barco onde estava a mulher dele com as filhas. E naquela noite trágica, no meio do Oceano Atlântico, morreram 226 pessoas. E uma filha do Spafford morreu afogada. Só que a segunda filha do Spafford também morreu afogada. E a terceira também morreu afogada. E a quarta morreu afogada. E ele perdeu as 4 filhas no acidente. E não tinha WhatsApp, ele não sabia se elas estavam vivas ou não. Só sobrou a esposa dele, arrasada. E quando a esposa chegou em Londres, ela mandou um telegrama. E ela estava sem dinheiro, ele já estava mais quebrado do que... E ela mandou o telegrama mais curto para dar a notícia mais triste. E esse telegrama até ficou famoso, pois só tinha 2 palavras. E com 2 palavras ela conseguiu falar tudo. Ela disse assim, salva, sozinha. Saved alone, só. Você imaginou o que é abrir esse telegrama? E não poder ter estado lá para estender o braço para nenhuma filha? Cara, quando eu penso nisso, me rasga por dentro. E ele não foi porque ele precisava trabalhar, e ele precisava trabalhar porque pegou fogo em tudo que ele tinha construído para cuidar da família. Não parece a tragédia perfeita, cara? Não parece que estava o universo conspirando contra o cara? E aí ele pegou o navio para ir se encontrar com a mulher destruída do outro lado. E a Bíblia, de novo a Bíblia, eu falando, estou tão acostumado com isso. E a história diz que quando ele estava passando, viajando sozinho, demorava acho que uma semana a viagem. Ele estava passando e alguém falou, ô Spafford, foi aqui, cara. Foi aqui que afundou o navio. E aí você pensa, cara, é a hora que o cara vai se jogar ali junto. É a hora que o cara vai chutar tudo. É a hora que o cara vai rasgar a roupa e vai gritar, por que Deus? Por que o Senhor não me amou? Por que o Senhor não amou as minhas filhas morrendo afogadas? Por que o Senhor não cuidou? Por que tudo pegou fogo? Mas a história diz que em vez disso, ele resolveu escrever um hino de adoração a Deus. E esse hino, sabe qual é o título dele? Tá tudo bem com a minha alma. It's well with my soul. Que foi traduzido no mundo inteiro. E aqui no Brasil é conhecido como Sou Feliz com Jesus. E a tradução dele, eu tentei fazer uma tradução bem aproximada, diz assim: se a paz como um rio o meu caminho acompanhar, se as ondas bravias me inundam de dor, seja qual for a minha porção, tu me instruis a cantar, que está tudo bem com a minha alma, Senhor. Está tudo bem. Está tudo em paz com a minha alma. Em provas eu me vi e Satanás me quis prender, mas doce a certeza reinou, que Cristo atentou para o meu frágil ser. Não é impressionante isso? Ele falou, olha, reinou a paz porque eu sei que Cristo está atentando, Cristo está prestando atenção em mim. Ele derramou o seu sangue por mim e o meu pecado, eu nem posso acreditar, totalmente, não só uma fração, foi preso lá na sua cruz. Eu não vou mais carregar esse pecado. Ó minha alma, rende a Ele adoração. Para mim, o viver seja somente Cristo. E aí ele continua dizendo, ainda que imerso no mar, dor não haverá, pois no viver ou no morrer, a tua paz, tu vens me sussurrar. Por ti, só por ti nós esperamos, Senhor. O nosso alvo é o céu, não é o morrer. E ao som do clarim, a voz do pastor, ó que esperança e repouso vou ter. E eu tenho pressa do dia que eu vou ver, não só crer, no qual se abrirá todo o céu e soará a trombeta, o Senhor vai descer. Mas desde já, eu estou em paz, meu Senhor.
eu estou em paz, está tudo bem. Irmãos, nada nos separará. Nem o luto, nem a doença, nem as ofensas, nem as tragédias. Nada vai nos separar. Se você fizer o que a sua carne manda, você vai ter 1 minuto de satisfação. Mas depois, quando você olhar a sua alma no espelho, você verá que ela ficou mais desfigurada e menos parecida com Jesus. E você não vai ter paz. Você não vai ter alegria. De novo vazio, de novo a morte. Como é que a sua alma está? Ah, mas eu estou passando por uma fase muito complicada. Mas está tudo bem com a sua alma? Você está descansando nisso? Você está vivendo no Espírito? Você está desfrutando da filiação? Você está aceitando o Senhor? E você sabe que todas as coisas vão cooperar para esse bem maior, que é Cristo ser esculpido, mesmo com ferramentas de sofrimento na sua e na minha vida? Porque se você está, nada vai nos separar. Fique de pé, por favor. As horas já foram embora. E nós vamos orar, agradecendo a Deus, mas pedindo que Ele nos ajude a ter uma posição de rendição total, cruciforme, dele em nós, para sempre. Se você quiser vir na frente, se você de alguma maneira sentiu que a palavra falou com você, e que você não tem desfrutado disso, ou você precisa cravar essa convicção um pouco mais fundo no seu coração, ou você não está vivendo no Espírito, não é realidade nada disso que eu falei na sua vida ainda. Então, de qualquer maneira, eu quero te convidar para vir à frente se você precisa que isso seja realidade em você. Eu já estou aqui, sou o primeiro. E a gente vai orar junto aqui e pedir que Ele mude a nossa disposição de alma, para que a gente possa dizer com sinceridade, mesmo em face às piores coisas: Senhor, está tudo bem. Pô, cara, mas está tudo bem. Está tudo bem. Tem a ver com o que Cristo fez, não com aquela que a pessoa que me ofendeu fez. Tem a ver com o Cristo que eu espero e não com a expectativa que eu tenho das pessoas, nas pessoas. Nós vamos orar. Pai, eu quero colocar a tua igreja aqui diante do Senhor. A palavra, ela é tão maravilhosa, né? Ela faz as perguntas certas e dá as respostas extraordinárias para essas perguntas. E nós pedimos no nome de Jesus que o Senhor realmente molde o nosso coração à semelhança do teu Filho. Nós nos sentimos tão longe disso, Senhor. A gente às vezes vai para a carne, e às vezes a gente não se sente filho, não age como filho. Nosso gemido às vezes é um gemido de revolta e não de esperança. A gente acha que o Senhor deve trabalhar para o nosso bem-estar. Enfim, Pai, tantas coisas que a gente erra. Mas a Tua Palavra vem nos corrigir essa noite com amor e nos fazer entender toda a glória que o Senhor fez, faz e fará. Nos ajuda, nos corrige, recebe a nossa gratidão sincera, Senhor. Cuida da nossa alma que se agita com tantas coisas. Que a gente possa dizer: está tudo bem, Senhor. Nós aceitamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Nós queremos nos parecer com o Senhor. Faz isso até o fim, em nome de Jesus.